Muito boa noite! Estamos ao vivo para falar hoje sobre o que trava a sua vida e, obviamente, como conseguir se livrar disso que está te travando. Como sempre, hoje, quinta-feira, às 7 horas, é dia de live e análise ao vivo. Então, no final, eu vou abrir um momento para fazer análise das pessoas que estão presentes aqui. Se você já quer se adiantar, não perder a oportunidade, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo, você manda os seus dados de nascimento. Bela, quais dados são esses? Manda para mim a sua data, horário e local de nascimento. Se você quiser, você também pode colocar a sua profissão para ser ainda mais assertivo e direcionar em qual é a sua dúvida, qual é a sua dor, qual é a sua questão, ok? Gente, eu estou no meio de uma obra aqui em casa, então se vocês ouvirem barulhos, é porque tá em obra e esse foi o lugar mais silencioso que eu encontrei para fazer essa live. Não há nada que vai impedir a gente de fazer essa live hoje, ok? Então sejam bem-vindos, vamos lá. Só para lembrar, dados de nascimento aqui na caixinha de baixo. Se você tá vendo essa live gravada, não se preocupe. Toda semana, quinta-feira, às 7 horas, eu abro a oportunidade de vocês terem o mapa de vocês interpretado por mim. É claro que essa não vai ser uma análise completa, nem de perto. Eu consigo passar no máximo 1% do que eu trabalho numa leitura completa, mas ela já serve para direcionar vocês e aproximar vocês de um caminho mais alinhado, tá? Essa semana, quando eu estava escolhendo o tema da live, eu me deparei com uma questão que sempre aparece na caixinha de perguntas, que é: Bela, eu não consigo sair do mesmo ciclo, tá? Eu me sinto presa. Como assim? Vocês sempre me mandam: ah, Bela, eu sou muito dispersa. Ah, eu sou muito procrastinadora. Procrastinadora, então, todo mundo fala. Só que eu tento melhorar e não consigo. Eu sempre volto pro mesmo ponto. Parece que tem alguma coisa ali que me trava, alguma coisa que me impede de simplesmente ser alguém diferente, tá? Então, sobre o que vai ser a live de hoje? Eu vou te dar o caminho para você conseguir identificar e mudar o que está te travando. E quando eu abrir a análise ao vivo no final, eu vou pegar e aplicar o que eu vou ensinar para vocês hoje. Tá? Porque hoje, ao invés de trazer temas mais amplos, eu vou trazer algo um pouco mais preciso. Que, claro, quem já tem um nível de conhecimento, quem já tem uma curiosidade sobre o seu próprio mapa, já vai conseguir aplicar, ok? Vamos comigo? Se vocês quiserem, podem comentar aqui embaixo qual é o ponto da sua vida que você não consegue mudar. Que por mais que você tente, parece que está estagnado. Pode ser uma área, pode ser um traço de personalidade, tá? Eu quero que você olhe para você mesmo e fale: nisso aqui eu sempre volto para a famosa estaca zero, ok? A Má comentou assim: oi, Bela, não estou vendo a caixinha aqui na live. Má, então, para mim a caixinha fica bem aqui embaixo, um ponto de interrogação, tá? Eu não sei se para vocês que estão assistindo ela também fica exatamente aqui, mas é na verdade um pontinho de interrogação. Você clica nele e você vai conseguir ter acesso a mandar uma caixinha, uma pergunta para mim. Dessa forma eu não perco as informações. Caso você não encontre, manda aqui no chat mesmo, tá bom? Vamos lá então para nossa prática. Começando. Eu trouxe, antes de tudo, um exemplo hipotético, tá? Mas eu quero que você não se prenda tanto nesse exemplo, e sim na sua própria vida pessoal. Imagina o seguinte: uma mulher, Júlia, 30 anos, mãe, empresária. A Júlia, como qualquer outro ser humano, tem áreas muito bem-sucedidas e áreas que estão bloqueadas na vida dela. A Júlia, como qualquer outro ser humano, ela tem bloqueios de personalidade, falhas e defeitos, e ela tem pontos muito bem desenvolvidos. Qual que é o problema da Júlia, então? Ela sofre com a falta de tempo. A Júlia é muito perfeccionista e detalhista, e ela procrastina certos planos por pensar e planejar demais, tá? Essas são as dores dela. E eu quero que você faça exatamente a mesma coisa com você. Eu quero que você escreva mesmo. Parece uma brincadeira, mas escreve. Eu sou fulana, tenho tantos anos, tenho tais funções na minha vida, tenho tal emprego e hoje eu sofro com a falta de tempo, eu sofro por ser muito perfeccionista, eu sofro por ser boazinha demais.
O que é que dentro de você hoje tá te bloqueando? Tá impedindo a sua vida de andar na sua concepção, tá? Que a gente vai descobrir se a sua concepção ela tá alinhada ou não. O que a Júlia faz quando ela se depara com esse cenário? Ela faz isso aqui, ó. Ela olha para a falha dela. Opa, tá na borracha. Ela olha para a falha dela e ela faz uma promessa. Então, identifiquei uma falha, que é o excesso de perfeccionismo. Ela vai e se promete, a partir de hoje, eu não vou ser mais perfeccionista. Depois da promessa, ela vive uma pequena melhora. Ela realmente parece que deixa de ser um pouco perfeccionista, tá? Só que depois de uns dias, ela volta para a mesma falha. Seja sincera comigo, você consegue se identificar nesse ciclo aqui? Seja qual for o seu defeito, a sua falha, não precisa ser o perfeccionismo. Você com certeza tem algum comportamento seu que você gostaria de melhorar, que você se promete que vai melhorar, que você até melhora um pouco, mas no menor deslize, você cai de novo na falha, tá? Por que isso acontece, gente? Esse é um padrão. Todo ser humano está fadado a esse ciclo, tá? Então, como eu falei, a Má tá comentando aqui, perfeccionismo está me travando. Então, caímos num bom ponto, né? Um bom exemplo. Todo ser humano tem esse padrão. Então, a Jéssica, a Cláudia, a Evelyn, a Estela, todos nós temos esse padrão. Existe uma forma de fugir disso. Só que a gente está condicionado a fazer da maneira errada. A gente está condicionado a pegar e elencar promessas, acreditando que puramente falando que iremos ser diferentes e até tentando uma ou duas vezes, magicamente nós iremos nos tornar um outro ser humano. Então imagina, você nasceu essa pessoa. E essa pessoa, ela tem um conjunto de natureza, instinto, personalidade, que obviamente foi moldado também com a educação, com a criação, mas existe algo que você recebeu ao nascer. Essa pessoa aqui, ela tem uma natureza. Quando essa pessoa, ela simplesmente vem e pensa, vou ser diferente, sabe o que acontece? Ela continua sendo ela mesma, ela não consegue ser diferente. Bela, por que isso acontece? A sua natureza, ela sempre te vence. E eu quero que você grave isso aqui, tá? Quero que você grave. Se você tiver como anotar isso, anote. Porque a sua frustração vem daqui. A sua frustração, seja ela qual for, ela vem de você não entender que a sua natureza, ela te vence. E se você tentar fazer uma queda de braço, sabe o que vai acontecer? Você fica no ciclo vicioso de pequenas melhoras sem grandes efeitos. Para você entender bem isso, eu quero que você pense o seguinte. Vamos trazer isso para a matéria. Quando você nasceu, você recebeu uma genética, correto? Então você recebeu, obviamente, uma carga genética, uma contribuição genética da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, da sua família, da sua linhagem. Essa genética, ela é muito forte. E ela, de certa forma, te vence. Te vence por quê? Eu posso querer ter uma aparência diferente, mas a minha genética me vence. Eu posso fazer um preenchimento labial, eu posso fazer uma bichectomia, eu posso fazer um alisamento de cabelo, mas ela é a minha essência, ela é a minha natureza física. Então, óbvio que para vencê-la, não basta eu olhar e pensar, nossa, a partir de hoje eu vou ser diferente. Não, porque ela é forte, ela é natural de você. Então você precisa saber combater. Combater nem seria a palavra certa. Você precisa saber negociar com essa natureza. Porque caso você não saiba negociar, entenda, você sempre vai sair perdendo, tá? Não existe nenhuma forma, nenhuma realidade de que simplesmente prometendo e pensando você se torne outra pessoa, ok? Vamos para como você vai realizar isso? Eu espero que até aqui você ao menos já tenha conseguido elencar quais são essas travas e dificuldades que tem te travado.
tá? Porque a gente vai entrar nisso na prática. E é importante que você aplique. Não fique só aqui absorvendo conteúdo, porque eu sei que quando você sair daqui, você vai ver outra live, você vai entrar no Instagram de outra pessoa e vai esquecer do que a gente está trabalhando. O objetivo é te trazer uma transformação de verdade. Uma transformação de verdade e necessária, ok? Então vamos. Bela, se a minha natureza, ela sempre me vence e ela sempre será mais forte do que eu, o que eu faço então para conseguir me tornar alguém diferente? Primeiro você tem que parar de lutar contra ela, tá? Tem que parar de lutar. Primeira coisa, você não precisa ser mais forte que a sua natureza. Você precisa ser mais inteligente. Você não vai vencer as suas travas e os seus desafios fazendo queda de braço. Então, não, eu sou muito perfeccionista, mas eu vou parar de ser perfeccionista. Eu tenho certeza, amanhã eu vou ser menos perfeccionista. Tenho certeza, não, eu vou ser, eu consigo. Ou seja, você não está sendo inteligente. Qual é o plano que você está traçando para que isso aconteça? Quais são os hábitos que você está incluindo para neutralizar essa força? Porque só na base da queda de braço isso não vai acontecer, tá? Então, antes de mudar, é preciso que você saiba o que mudar. E eu sei que muitos de vocês já estão pensando nos inúmeros defeitos que você tem. Eu guardo muitas coisas, eu sou rude, eu sou grossa, eu sou boazinha demais, eu deixo todo mundo passar por cima de mim, eu não consigo colocar as coisas em andamento, eu procrastino muito, eu não tenho coragem de colocar meus projetos profissionais em prática. Então, antes de mudar, é preciso saber mudar. Mas é difícil a gente olhar e conseguir identificar o que a gente precisa mudar na nossa vida e em nós mesmos. É fácil a gente identificar a frustração. Então a Júlia, por exemplo, ela consegue identificar que ela não tem tempo. Ela não tem tempo, isso dói. Ela consegue até identificar que, caramba, ela é muito perfeccionista e detalhista. Mas o que exatamente ela vai mudar? De que forma exatamente ela vai mudar? É aí que entra o problema, tá? A Nick comentou assim, isso é muito verdade, ainda mais porque às vezes queremos copiar o que os outros fazem e nos frustramos porque não conseguimos. Exatamente, Nick. Copiar personalidade é algo que é o caminho certo para a frustração. Nunca funciona. Olha, agora eu vou te dar a direção de como você vai encontrar aquilo que em você precisa ser mudado para você destravar a sua vida, tá? Entenda o seguinte, as suas qualidades, elas são um espelho das suas falhas. E as suas falhas, elas são um espelho das suas qualidades. Eu atendo muita gente e, com frequência, eu recebo a seguinte questão. Bela, eu sinto que eu não sou boa em nada. Eu sinto que eu não consigo fazer nada muito bem. E aí quando eu pergunto pra pessoa, tá, mas o que você identifica que você não faz bem? Ela consegue fazer uma lista gigante do que ela não faz bem. Eu não consigo escutar muitas pessoas, eu sou muito impaciente, eu sou rude. E eu quero que você entenda que o que você tem de ruim espelha o que você tem de bom. E eu vou dar um exemplo na prática pra você entender. Uma pessoa naturalmente compassiva, tá? Uma pessoa naturalmente compassiva, compreensiva demais, ela pode esconder a falha, a dificuldade de uma pessoa que não consegue se posicionar e dizer não. Então, se você não consegue, por exemplo, identificar a sua falha, olha para uma qualidade. Pergunta a alguém ao seu redor. Cara, eu sou boa em quê? Nossa, você é muito boa em convencer os outros. Guarda isso na sua memória. Talvez a sua grande capacidade de convencimento esteja escondendo uma falha. E isso é real. O nosso mapa, ele mostra isso. Ele mostra que as nossas grandes dores também são grandes qualidades. Os grandes desafios do nosso mapa também trazem capacidade e possibilidade de grande evolução, tá? Então, se você ainda está perdido, olhe ou para suas qualidades ou para suas falhas. Eles são um espelho, ok? Se você, por exemplo, é uma pessoa que é muito enérgica, muito entusiasta, possivelmente você é impaciente e inquieta.
Se você é uma pessoa que é muito planejada, muito organizada, possivelmente você é perfeccionista e detalhista demais. Se você é uma pessoa muito criativa, muito intuitiva, de muito envolvimento, possivelmente você é disperso e desfocado. Isso porque não existe um símbolo que esteja separado. E vocês vão entender isso quando eu entrar na prática e começar a análise ao vivo. Que os símbolos, eles são totais. E o seu mapa, ele mostra isso. Ele mostra simbolicamente a totalidade de quem você realmente é. Então aqui eu coloquei até um exemplo para vocês. Eu sou compassivo e aí eu não me posiciono. Ser compassivo e compreensivo é uma qualidade, mas não se posicionar em circunstância nenhuma é uma falha, é uma dificuldade que pode estar te impedindo de crescer, de se tornar mais bem-sucedido, de se desenvolver como pessoa. Então a primeira coisa, gente, não tem nada que não saia daqui. Nada. Tudo começa aqui. Tudo na sua vida. Se você não começa as coisas por aqui, lá na frente você precisa recalcular a rota. Lá na frente você vai se deparar com a frustração, com uma carreira que não está alinhada com o que você quer, com o esgotamento, com a dificuldade de gerir seu tempo. Porque primeiro você precisa entender qual é a sua trajetória, quem você é, que história a sua vida conta. Se você não sabe disso, como que você imagina que você vai conseguir gerir bem a sua vida, administrar bem a sua vida? Imagine que você vai contratar um gestor de marketing, né? Você tem uma empresa e vai contratar um gestor de marketing para aumentar seus resultados, aumentar as vendas. E aí esse gestor de marketing, ele não sabe nada sobre o que você vende. Ele não sabe quem é o seu público, ele não sabe os detalhes do seu produto, ele não sabe a transformação que você entrega, ele sabe só o nome da empresa. Você acha realmente que ele vai conseguir administrar bem isso e ter bons resultados? É óbvio que não. Então vamos lá. Agora a gente vai começar nosso conteúdo prático para daqui a pouco já iniciar nossa análise ao vivo. Para todos que estão entrando agora, vocês têm como enviar o horário de nascimento de vocês aqui, tá? Eu vou precisar de data, horário e local de nascimento para no final fazer uma análise ao vivo onde eu aplico parte do meu método para te ajudar, ok? Então, se te falta clareza, te falta a direção correta. Se te falta a direção correta, você corre, mas você nunca chega a lugar nenhum. Foi exatamente sobre isso que eu postei nos stories hoje. A pessoa, ela vive numa rodinha de hamster, correndo, mas nunca encontra satisfação, porque ela não tem clareza. E aí a direção tá totalmente desordenada, ok? Como que eu entendo e conheço, Bela, essa direção? O seu mapa. Eu vou te ensinar hoje a aplicar as primeiras 3 etapas do meu método. E quem mandar os dados de nascimento vai conseguir ter as primeiras 3 etapas do meu método parcialmente aplicadas para vocês, tá? Então, qual que é a etapa número 1 que eu preciso que você faça? Você vai descobrir e anotar o que te aflige hoje. Isso daqui é bem palpável. Você veio até aqui com alguma dor. Tem alguma coisa que tá doendo em você, que tá te incomodando e que você sente que isso tá travando a sua vida. É o quê? Falta de retorno financeiro? Dificuldade nos relacionamentos com os colegas de trabalho? Dificuldade no casamento? Insegurança? Pouca autoestima? O que tá te afligindo hoje? Anota isso, tá? Anota isso. Se quiser, pode até mandar aqui no chat, que depois eu vou direcionar a leitura para aí. A etapa número 2 é a decodificação do temperamento. Hoje eu não vou ensinar a descobrir o temperamento, porque eu fiz isso exatamente na última live. Se você não participou da última live, ela tá salva aqui no perfil, você consegue acessar. Mas a segunda coisa que você tem que saber, depois do que te aflige, é quais são os seus instintos, tá? Como você tende a reagir naturalmente. E eu já vou dar uma cola aqui pra vocês. Se você é, por exemplo, colérico, então se você é colérico, você tende a reagir de maneira impositiva, de maneira conquistadora, enérgica, ativa, batalhadora. O calor e a secura são a sua marca, tá? Se você é sanguíneo, você tende a reagir de maneira, e o seu instinto tende a ser
mais inspirado, mais motivacional, mais enérgico, assim como o colérico também, mas mais disperso, criativo. Então aqui a gente tem calor e umidade. Melancólico, retraído, reflexivo, tá? Temos a secura. Fleumático. Como que o fleumático tende a reagir? De maneira introvertida, compassiva, empática e serena. Então, primeiro você vai saber quais são os seus instintos, tá? Para entender o seu funcionamento básico. Depois que você descobrir o seu funcionamento básico, você vai para as tendências da sua personalidade. E aqui eu já vou ensinar uma coisa muito interessante para você, tá? Por que tendência de personalidade e instinto? Bela, qual que é a diferença? Temperamento, como eu sempre digo, é o solo. O solo, ele não é específico, ele é um instinto. O que é específico mesmo é a natureza que cresce nesse solo, que é a árvore. Isso aqui é mais específico e detalhado. Então, qual que é o grande erro das pessoas? As pessoas tentam entender tudo sobre elas só com base no temperamento. Não tem como. Temperamento é o solo, ele é importantíssimo porque ele é a base. Mas ele não vai te contar toda a história da sua personalidade, tá? Agora vamos lá. Se você nunca gerou o seu mapa de nascimento, se você não sabe que você tem um mapa de nascimento, entenda o seguinte: no momento em que você nasceu, no exato momento, você recebeu um manual, um mapa. O que esse mapa ele representa? Ele é um reflexo de você e da sua existência. Para quem não sabe, ele se baseia na lei hermética da correspondência. Vocês provavelmente já ouviram falar, né, e já falaram isso muitas vezes, assim no céu como na terra, né? Essa é uma máxima. E a astrologia, ela tá baseada nisso, ela tá baseada numa correspondência, numa ligação. Então aqui a gente não tá falando sobre uma força esotérica, uma força mística, física quântica, sei lá, a invenção que vocês quiserem colocar. É simbólico, tá? É realmente um espelho. E se esse espelho, ele reflete o seu comportamento, ele também reflete a sua vida. Então você recebeu isso. Quer você saiba ou não, ele tá aí em pleno funcionamento, te contando a história de quem você realmente é. Quer você ignore ou não, o seu mapa ele vai continuar existindo. Qual que é o foco disso aqui? Te ajudar a entender como funciona o seu mapa. Talvez para alguns vai ser muito difícil o que eu vou falar agora, tá? Não se preocupem. Não se preocupem se for difícil entender para você. Eu vou abrir a chance no final de você conseguir ter isso que eu vou ensinar aplicado para o seu mapa, tá? Então não se desespere, só tenha paciência. Fica até o final que eu consigo aplicar para vocês. Ok? Vamos lá. Quando a sua alma desceu e chegou na Terra, ela recebeu inúmeras camadas, tá? Entenda realmente como camadas, quase como uma cebola é cheia de camadas. Essas camadas, elas vão das mais distantes de você até as mais pessoais, as que falam muito mais do seu comportamento e vida. Na astrologia, a gente tem o que a gente chama de ordem caldaica, tá? Que é uma ordem de velocidade planetária. E essa ordem, ela diagnostica e realmente separa tudo de conhecimento do mapa. Inclusive, quais planetas do céu falam mais sobre você e quais falam menos, tá? Entendam, esse conhecimento que eu tô falando para vocês é um conhecimento base. É óbvio que cada mapa é um mapa. Então, o seu mapa é diferente de outras pessoas, mas isso aqui é a base. E eu quero que você se concentre em duas coisas: Lua e Mercúrio. Você provavelmente já ouviu falar da Lua e do Mercúrio. Se você não ouviu falar que a Lua representa os seus sentimentos, emoções e mente emocional, você já viu a Lua no céu e sabe que ela é cheia de fase. Você já viu a Lua e sabe que ela é o corpo celeste mais próximo de nós, tá? E é exatamente isso que a Lua vai representar no seu mapa. Você tem um planeta que diz exatamente como funciona a sua mente emocional, o seu comportamento no dia a dia, os seus sentimentos e a forma de receber o mundo. O outro planeta, que é importantíssimo, é o Mercúrio. O Mercúrio, ele já vai falar
da sua mente racional, o seu intelecto. Como que funcionam os seus pensamentos? A sua capacidade de cognição e capacidade intelectual com o mundo mesmo. Então seria como eu sinto o mundo. Vou mudar de cor aqui, senão até vocês vão se confundir. Como eu sinto o mundo, como eu entendo o mundo. Como eu me comunico racionalmente com o mundo, como eu me comunico emocionalmente com o mundo. Esse daqui é um dos pulos do gato de um mapa para entender o comportamento de uma pessoa, tá? E é isso que eu faço na avaliação comportamental. É claro que na avaliação comportamental eu olho tudo isso aqui também. Mas você não vai conseguir entender tudo isso do seu próprio mapa. Você não vai conseguir aplicar todos esses conhecimentos. Então vamos começar pela base, pelo que funciona, sem enrolação, ok? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Peguei um mapa hipotético e eu quero que você preste atenção para que você consiga aplicar isso no seu próprio mapa. Bela, não sei aplicar isso, não sei se eu tô fazendo certo, não tem problema, tá? No método MPE, a gente faz isso e muito mais. Nós temos 5 etapas completas para te mostrar como que você vai conquistar destaque e elevação na sua vida por meio da sua própria personalidade, ok? Então, o que a gente descobriu? Que esse planeta aqui, Lua, fala da mente emocional. E esse aqui fala da mente racional. Se você tá perdido, só quero que você se concentre no seguinte. Cada um desses pontos pretos aqui representam planetas. E eles falam de uma camada sua, ok? Essa pessoa, por exemplo, ela tem a Lua e o Mercúrio em signos de fogo, que são signos aqui vermelhinhos. Então mostra um padrão, tanto na personalidade dela, quanto na mente dela, a gente vê ambição, conquista, uma pessoa muito irascível, muito competitiva, de muita necessidade de movimento, muito inquieta, precisa muito controlar, precisa muito ter o poder nas mãos. O fogo é isso. Antigamente quem andava com fogo tinha o poder nas mãos e todo mundo ia atrás. Então aqui a gente tem o Mercúrio num signo de Áries, mostrando uma mente rápida, eloquente, veloz, direta, às vezes até um pouco seca, objetiva, que olha o mundo como se fosse uma batalha e de forma muito assídua, tá? Áries é muito focado, é o número 1, então ele é impetuoso. E a gente tem um emocional leonino, impera sobre as emoções, quer ter o controle de tudo, quer fazer as suas próprias emoções valerem sobre as dos outros. Pode ter muita dificuldade de entregar, de relaxar, de simplesmente fluir, pode ter necessidade de controle, pode ser muito autoconfiante, ter muito magnetismo pessoal, que ao mesmo tempo pode esconder uma certa soberba, tá? Um certo comportamento egóico, não necessariamente egoísmo. Então vocês entendem que só de olhar, gente, eu tô falando de 2 pontos, isso não é nada, tá? Só para que vocês entendam a complexidade do que é o mapa da personalidade. Esses 2 pontinhos que eu citei por 1 minuto, eles já revelam muito sobre essa pessoa. Mas na leitura, eles não são nada. Eles são 0,5%, não chega nem a ser 1, tá? Entenda, o seu mapa ele reflete você como um todo. Você não é só um ponto. Tá dando para entender? Vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Vocês estão muito quietos, eu tô achando que tá todo mundo meio preocupado. Comentem aqui se vocês estão conseguindo entender tudo pra mim, ok? Bom, vamos lá, vamos continuar então. Esse foi só um exemplo que eu trouxe para vocês entenderem como que isso se aplica. Então entenda o seguinte, você tem camadas na sua personalidade, 2 delas são importantíssimas, Lua e Mercúrio, tá? Vamos continuar então, para agora você entender, depois de você ter descoberto isso, como que você vai mudar e vai aplicar, né? Porque é aí que mora o perigo. É aí que muita gente se perde. Eu atendo muita gente que chega pra mim, ai, Bela, eu sei que eu sou assim, assim, assado, mas eu não consigo mudar. Eu não consigo ser outra pessoa, tá? E agora que a gente vai falar sobre como transformar esses hábitos e dificuldades que a gente consegue identificar, ok? Primeira coisa é você entender que quem faz pessoas é Deus, tá? Você é incapaz. Você não tem o poder de criar um ser humano do zero como Deus tem.
Então a primeira coisa que eu preciso que você abra mão e que você realmente solte é a necessidade de se tornar alguém diferente. Você não vai se tornar alguém diferente. Você nasceu com ímpetos, instintos e natureza. O que você vai fazer é lapidar a sua própria personalidade para se tornar uma melhor versão. E para isso, existe um planejamento. Existe uma forma para a gente executar isso, tá? Se você já identificou qual é o seu problema, pega ele agora, vai ser importante. Se vocês quiserem comentar qual é essa dificuldade que aflige vocês, eu vou ajudar trazendo na prática sugestões, tá? Por quê? A partir do momento que você entende que você já é alguma coisa, você entende que você não vai criar um outro ser humano. E você já se liberta desse peso. Se a gente já é algo, é impossível manifestar características do nada. Então, vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu não seja misericordiosa. Eu não sou nada humilde e misericordiosa. Se no dia seguinte eu decidir, a partir de hoje, eu vou ser humilde e misericordiosa, como que é a humildade? Ela tem forma? Esse copo aqui tem forma. Então, se no dia seguinte eu quiser olhar para esse copo e falar, eu vou copiar ele e dar uma forma para ele. Vou fazer outro copo. Eu consigo. Mas o que é a humildade? Vocês conseguem entender que qualidade não tem matéria, não tem forma? É um conceito. É um conceito, ok? Então, ser humilde é um conceito que é feito de conjunto de ações. De conjunto de ações. É aí que vocês vão focar para conseguir tirar o que está travando vocês, tá? Quando eu atendo os meus clientes, na última etapa, a gente tem o que eu chamo de planejamento estratégico, que é trazer um conjunto de ações para aquilo que a gente identificou de dificuldade, que às vezes a pessoa não tinha nem noção. Então eu quero que você pense em uma coisa. A Ohana colocou aqui, vamos pegar o exemplo dela. Meu maior problema é não ter coragem de fazer o que eu quero. Então, ela identificou, me falta coragem. Como que agem as pessoas corajosas? Geralmente uma pessoa corajosa, ela é independente. Geralmente uma pessoa corajosa, ela não fica pedindo muito opinião de terceiros. Geralmente uma pessoa corajosa, ela não age com base nos medos dela. Geralmente uma pessoa corajosa, ela tem uma fala veemente. Ela se coloca e expõe a própria opinião. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar a falha que você identificou na sua personalidade, você vai olhar para o que é que você gostaria de alcançar e você vai olhar as ações que permeiam essa qualidade e característica. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos supor que eu identifique que eu sou impaciente. Eu sou extremamente grossa, rude e impaciente com as pessoas. Eu quero me tornar paciente, correto? Eu não sou paciente por natureza, não tá na minha natureza. Deus não me concedeu esse dom. E aí o que eu faço? Eu olho para as pessoas pacientes e eu observo quais são as ações por trás das pessoas pacientes. Porque a paciência, ela não é copiável. Não dá para você simplesmente copiar e colar a paciência. Você copia e cola a ação. Então, uma pessoa paciente, ela costuma esperar os outros terminarem de falar para falar. Ela faz as tarefas vagarosamente de forma paciente. Ela fala devagar, geralmente de maneira tranquila, serena. Ela não tenta adiantar muito as coisas. Uma pessoa paciente, até no sentido empático, que não é rude, ela não fala com tom de voz alto. Vocês percebem que até o meu tom de voz mudou para falar de pessoas pacientes? Diferente da coragem. Por quê? Porque existe uma ação que permeia isso. Então, a partir de hoje, você vai parar de olhar para sua vida e falar, a partir de amanhã eu serei diferente. Você vai colocar uma ação. Eu quero ser mais paciente, então a minha tarefa agora é falar num tom de voz mais baixo com os outros. Eu quero ser mais paciente, então a minha tarefa hoje é, toda vez que chegar um trabalho na minha caixa de trabalho, eu não vou sair igual doida querendo realizar. Eu vou olhar para minha agenda e vou encaixar ele no momento. Então, você só vai conseguir inserir um novo modo de comportamento quando você trouxer isso para ação.
tá? Por quê? Você já é uma coisa, você não consegue criar outra coisa. E aí você deve estar se perguntando o seguinte: Bela, então eu nunca vou conseguir ser diferente? Eu sempre vou ser a mesma pessoa falha que eu nasci? Não. Você vai conseguir mudar o conjunto de ações que você executa, mas nunca a sua natureza. Então entenda que a essência do que você é, ela vai ser a mesma. Mas o amadurecimento de como você realiza essa essência é diferente ao longo da vida. É diferente porque você vai aplicando isso e ganhando um desenvolvimento. Ok? Então, esse exemplo que a Ohana trouxe é muito bom. Ela falou que falta fogo no mapa dela, que foi exatamente o contrário que eu trouxe aqui. E que por isso ela não tem coragem. Qual que é a tarefa da Ohana? Não é tentar ser corajosa, porque ela não vai conseguir. Não tá na natureza dela a impetuosidade, a irascividade, a competitividade, a batalha, que seria natural do fogo. Ela precisa de tarefas. A partir de amanhã, eu vou fazer as coisas de maneira independente. Não vou depender da presença de terceiros. Eu vou ao mercado sozinha, eu vou comprar uma coisa sem pedir opinião, eu vou começar a trabalhar essa independência em mim. A partir de amanhã, eu vou começar a trabalhar, me posicionar mais. Então, quando as pessoas perguntarem o que eu penso, ao invés de me esquivar, eu vou posicionar e falar aquilo que eu acredito. Então, vocês percebem que é elencar atitudes, ok? Vamos agora para a nossa análise ao vivo. Da última vez eu acabei passando do tempo, então hoje eu tomei cuidado para que a gente consiga fazer o melhor dos dois mundos, tá? Só trocando aqui. Vocês já mandaram data, horário e local de nascimento de vocês? Só com isso eu vou conseguir aplicar o que a gente entendeu aqui agora, tá? Se você não mandou a sua data, o seu horário e o seu local de nascimento, infelizmente eu não vou conseguir fazer a análise com você, tá? Eu vou começar pelo mapa da Paula Rodrigues. Gisele, engraçado, chegou pra você o seu horário e sumiu. Vamos fazer o seguinte, me mandem aqui no chat mesmo, tá? O único que tá aparecendo aqui como o primeiro é o da Paula. Então, me manda novamente no chat, que aí eu vou subindo e não vou perder, ok? Vamos lá. Vamos pra nossa análise, colocando em prática tudo que a gente entendeu. Olha, a Paula nasceu no dia 27 de fevereiro de 1983, às 3h45 da manhã, em Tombos. Deixa eu só trocar para o Brasil aqui e vamos lá. Bela, qual a necessidade desses dados? Essa é a ferramenta que eu utilizo para aplicar o MPE, tá? Então, se você não me passa os seus dados de nascimento, eu não consigo analisar quem você é, quem você realmente é. Bom, vamos lá. Vou analisar os 2 pontos que eu ensinei aqui para vocês. Qual seria o passo número 1? Passo número 1, elencar o que aflige a Paula e, junto, encontrar os dados de nascimento dela, tá? Passo número 2, decodificar o temperamento. Paula, tem uma live só de temperamento aqui no perfil. Se você ainda não assistiu, recomendo que você assista, porque temperamento é muito complexo, eu não consigo identificar o seu agora. Eu precisaria de uns 40 minutos aí, tá? Vamos aplicar o passo número 3, então. Avaliação comportamental. Para essa avaliação comportamental, eu vou utilizar a Lua da Paula e o Mercúrio, tá? Primeira coisa que a gente vê aqui. A Paula tem uma Lua no signo de Terra, que mostra que, emocionalmente, signo de Terra Virgem, ela busca por muita segurança, ela busca por muito controle. O signo de Virgem é um signo muito detalhista, muito minucioso, muito perfeccionista. Então, emocionalmente, a Paula pode ser uma pessoa que se importa muito com os detalhes, que é muito criteriosa, que planeja muito as coisas, que se preocupa muito em ser excessivamente racional, em manter os pés no chão. Mas sabe qual é o detalhe, qual é o desafio, muitas vezes, de quem tem Lua em Virgem? A pessoa, ela procrastina as decisões por sempre achar que não está no momento certo. Então, existe uma trava emocional que faz com que ela queira controlar tudo ao redor dela
E quando ela precisa tomar uma decisão de maneira muito irascível, bate aquela insegurança de, eu acho que eu ainda não preparei tudo o suficiente, ou planejei tudo o suficiente, ou organizei tudo o suficiente, e aí incomoda, causa uma insegurança. Pessoas que têm lua em virgem precisam de hábitos e práticas que vão ajudar a soltar o controle. Então, um hábito para Paulo em relação a isso seria, mesmo sabendo que não está pronto, ou que eu não estou pronta ainda, eu vou começar. Primeiro hábito, Paula. Mas tem aquele projeto de trabalho que eu nunca tirei do papel, só que eu ainda não tenho a câmera certa, eu ainda não comprei aquilo que eu queria, eu ainda... Não tá pronto ainda, mas eu vou começar. Não tá perfeito ainda, mas eu vou fazer. Porque senão você vai deixar o seu olhar minucioso e detalhista travar a sua vida. E aí você vai procrastinar aquilo que você precisa fazer, tá? O Mercúrio da Paula tá no signo de Aquário. Uma mente excessivamente questionadora, tá? A Paula, ela tende a questionar muito as coisas na vida. Não é uma pessoa que engole as coisas muito prontas, sabe? Tipo, fulaninho falou que tem que ser assim, então vai ser assim. Ela tem um emocional aqui que é um pouco mais teimoso. Um emocional, porque Virgem, ele é detalhista, e Aquário é questionador. Aquário pensa por si mesmo. Então, a mente da Paula é uma mente muito fora da caixinha, tá? Ela não é uma pessoa que engole as coisas fácil, ela é muito idealista, ela vai olhar para a vida sempre tentando, de alguma forma, ampliar, expandir, tende a ter até uma mente filantrópica e filosófica, tá? Só que o Mercúrio em Aquário, ele pode ser teimoso e apegado às próprias ideias. Sabe qual que é o grande problema desse eixo aqui? E aí, é claro, tá, Paulo? Eu não interpretei o seu mapa como um todo, tô olhando aqui e falando. O ideal seria você passar pelo método completo para ter transformações significativas na sua vida. Mas aqui eu vejo que o grande problema da Paula é que ela pode ter dificuldade de colocar projetos em prática por um excesso de perfeição e ela se apegar muito a certas coisas, certos conceitos e ideias mentais que fazem com que às vezes ela não saia do lugar. Então é um modo de pensar sempre muito parecido, né? Uma certa teimosia mental, diria assim, e uma necessidade de controle e perfeição. O que você tem que fazer aqui? Práticas para soltar o controle. Começar do jeito que tá. Não tá dando certo. Já vi que isso aqui não tá funcionando. Desapega. Vou pro próximo, tá? E tentar diminuir até um pouco o nível de racionalização das coisas. Porque você tende a trazer tudo pro racional. Você até tem um sol em peixes que te torna mais empática, perceptiva, receptiva. Mas Aquário é muito racional. E Virgem também é muito racional. E aí você fica presa num certo pragmatismo, tá? Num certo pé no chão demais, tá bem? Então vamos colocar esses pontos aí em prática para te ajudar a colocar seus projetos em andamento e não procrastinar. Bom, vamos lá. Vou abrir aqui o mapa da Má. Próximo mapa. Depois me fala seu nome, só para eu te chamar direitinho, tá? 27 de janeiro de 1990, às 4 horas. É importante conferir se esse horário tá corretinho, tá? Porque isso é importante. Peixoto de Azevedo. Peixoto de Azevedo. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho essa cidade aqui. Má, vou pedir o seguinte, não tem a sua cidade cadastrada. Me manda o nome de alguma cidade grande próxima do seu local, tá? Para que eu consiga gerar, porque senão a gente vai demorar muito aqui para achar. Enquanto isso, eu vou fazendo da Gabi, enquanto você manda alguma cidade grande próxima do local que você nasceu. A Gabi nasceu dia 23 de 10 de 1996, às 21 horas e 30 minutos, em Mogi das Cruzes. Vamos lá. Perfeito. Mapa da Gabi. A Má mandou Sinop. Tá ótimo, já vou gerar pra você. Gabi, confirma se esse é o seu mapa, se tá certinho, tá? Que eu vou começar a fazer a análise pra você.
Primeira coisa, a Gabi tem uma lua em peixes, tá? Emocional da Gabi, totalmente diferente do emocional que a gente viu no último mapa. Aqui dá pra ver uma pessoa que é mais sensível, intuitiva, empática, que absorve muito meio, que é muito sonhadora, que é muito reflexiva, que é muito perceptiva mesmo. O desafio dessa lua em peixes é que a lua em peixes, por vezes, é compassiva, tá? E é sensível demais. Sensível demais, assim, tudo ela absorve. E quando a gente combina essa lua em peixes compassiva da Gabi com o Mercúrio em Libra, que é a mente dela, então, ó, o emocional tá no signo de peixes, empático, receptivo, sensível. A mente tá no signo de Libra, um signo também diplomático, justo. Dá pra ver que a Gabi, muitas vezes, por mais que ela sinta muitas coisas, ela pode ser uma pessoa que preza excessivamente pela paz, harmonia e tranquilidade, sendo muitas vezes excessivamente diplomática, excessivamente compassiva, excessivamente voltada a manter a paz e a harmonia, a não gostar de desagradar os outros, a não gostar de criar conflitos, e pode acabar acumulando certas coisas emocionais por conta disso, tá? Dá pra ver aqui, com essa combinação, que a Gabi precisa ser um pouco mais irascível, sabe? E, obviamente, ela tem pontos no mapa que ajudam com isso. Ela tem um Marte em Leão, que ajuda a ser um pouco mais agressiva. Mas esse ponto do mapa mostra que, muitas vezes, ela pode prezar tanto por uma harmonia, por uma tranquilidade, que pode ser difícil para ela ser dura mesmo, rígida, sabe? Impor as vontades, impor os desejos. Então aqui seria interessante para a Gabi desenvolver práticas onde ela consiga se posicionar sem ficar indecisa, sem ficar retraída, sem ficar com medo. Obviamente, se a gente olha outros pontos do mapa da Gabi, ela é extremamente perceptiva, profunda e sensível. Tá? Então não é uma pessoa indiferente ao meio, indiferente à vida. Ela costuma sentir as coisas mais do que o normal e pode acabar absorvendo e guardando muito isso. Então uma prática interessante para Gabi é começar a dizer mais o que ela pensa e acha e se posicionar de maneira mais enfática. Bela, ela precisa ser grossa, ser dura? Não. Mas ela precisa endurecer um pouco a própria personalidade para que ela consiga realmente elevar e conquistar mais resultados. Porque senão ela vai ficar sempre numa síndrome aqui, não é necessariamente a síndrome de boazinha, mas da frágil. Existe uma fragilidade na lua em peixes com Mercúrio em Libra, tá? Óbvio que aqui eu tô falando do defeito, tá, gente? Que é exatamente para ajudar vocês a colocarem as falhas em planejamento e prática. Mas se eu olhar isso aqui, tem inúmeras outras qualidades. Um senso artístico muito grande, uma pessoa muito voltada à beleza, uma pessoa muito voltada ao feminino, ao autocuidado, que é altamente empática, então pode ser uma boa terapeuta, uma boa psicóloga, ok? A gente tá olhando realmente para as falhas e defeitos. Então, Gabi, coloca esses planos em prática, tá? Lembrando sempre da ação e não da promessa. O mais importante é escolher um hábito e uma ação para colocar em prática. Bom, a Má, então, deixa eu testar para ver se a gente acha alguma cidade aqui para eu conseguir fazer o dela. 27/1/1990. Uma coisa importante para vocês entenderem também, aqui eu tô falando de maneira muito aberta, tá? De maneira muito aberta. Quando a gente aplica um método completo, óbvio que existe um passo a passo e a consulta dura cerca de 3 horas de duração, tá? Nossa, tá difícil achar aqui, Má. Tá difícil achar sua cidade de nascimento. Vai, me ajuda aí. Fala a capital do estado, alguma coisa pra ajudar aqui, tá bom? Porque realmente não tô achando nem essa que você colocou. Sorriso. Perfeito, vamos lá. Cancelar. Cuiabá. Agora vai. Cuiabá. Achei, vamos lá, vamos gerar.
Má, pode ser que tenha algumas pequenas divergências em relação ao seu mapa, tá? Por que pequenas? Porque geralmente no mesmo estado, não muda tanto. Por isso que eu pedi a capital do estado, tá? E vai dar uns 500 quilômetros de distância. Eu vou fazer análise assim porque o Mercúrio e a Lua não vão mudar. Nisso pode ficar tranquila. Então posso te garantir que o Mercúrio e a Lua, que eu vou fazer a análise, eles vão continuar no mesmo ponto. Mas alguns outros pontos aqui vão diferenciar a casa. E aí faz o seguinte, me manda seus dados na caixinha de perguntas do Story, que eu vou gerar depois colocando a latitude e longitude, tá bem? A Gabi agradeceu, bela gratidão, minha terapeuta estava citando hoje mesmo esses mesmos pontos de melhoria que você citou. Gabi, fico feliz em contribuir, tá? Não esquece de colocar em prática o que a gente falou, sempre olhando para a ação. Mas, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai olhar no seu mapa, posição do Mercúrio e posição da Lua. O que me chama muita atenção, por quê? Na verdade, esse mapa me chamou muita atenção, porque você tem tudo em signos de Saturno. Não só o Mercúrio e a Lua, mas Sol, Vênus, Saturno, eles estão em signos saturninos. Já dá pra ver que você é uma pessoa bem realista, tá? Você tende a ser uma pessoa muito pragmática. Muito pragmática. Saturno é o quê? O planeta da ordem, da estrutura, da responsabilidade, do planejamento. Saturno é cético, ele tem os pés muito fincados no chão. Então a gente tem aqui uma pessoa que pensa de maneira extremamente lógica e racional, tá? Você vai ser uma pessoa bem preto no branco, não vai gostar de enrolação, muito prática, muito literal, pode acabar sendo um pouco seca, tá? A secura pode acabar aparecendo aqui de você ser um pouco dura às vezes, enrijecida. Você é uma pessoa que tem um emocional até muito curioso. Então, o que te ajuda aqui é que você é extremamente curiosa. E essa curiosidade faz com que você enfrente às vezes o seu próprio, entre aspas, ceticismo, pessimismo, pragmatismo e fale, não, mas eu preciso entender o que está acontecendo aqui, eu preciso pesquisar, eu preciso me abrir para o mundo. Na prática, você vai ter que cuidar muito da sua necessidade de controle. Você tende a ser controladora, tá? Porque Saturno é controlador. Então você vai tentar ser muito sempre dar conta de tudo, puxar tudo pra você. E de maneira muito racional, muito pé no chão. O que pode te levar a uma sobrecarga muito grande, tá? Então o que é importante aqui? Práticas para você abrir mão do controle. Como pessoas que não são controladoras geralmente agem? São pessoas que são menos preocupadas, são pessoas que não tentam assumir responsabilidade de tudo, são pessoas que não ficam presas em detalhes muito práticos. Para elas está tudo sempre muito bom, não são muito perfeccionistas, não são muito detalhistas. Quando chega uma coisa, mesmo que elas vejam o defeito, elas falam, não, mas tá tudo bem, vai dar certo assim. Então, abrir mão do controle. Você precisa elencar práticas que vão te ajudar a abrir mão do controle. Porque muitas vezes isso vai te travar nos seus resultados profissionais, tá? Você vai tentar dar conta de tudo, controlar tudo, fazer tudo de maneira muito perfeitinha, muito pragmática, muito certinha. E às vezes você não vai conseguir. E aí você pode se ver travada diante dessa situação. Ok? Bom, gente... Conseguiram captar tudo? Conseguiram entender o sentido da verdadeira transformação? Eu tenho repetido uma frase muito forte aqui nos stories que é: você não é um pedaço de carne que anda e fala, tá? Você não é um pedaço de carne. Você tem uma essência, uma alma, um espírito. Enquanto você tratar a sua vida como se ela fosse simplesmente um pedaço, você fosse simplesmente um pedaço de carne e a sua vida simplesmente matéria, você não vai conseguir encontrar realização. Você não vai conseguir, inclusive, encontrar sucesso e crescimento. Porque o seu sucesso e o seu crescimento dependem do seu desenvolvimento pessoal, tá? Dependem da sua capacidade de se enxergar como um ser existente e se desenvolver. Tem uma coisa muito interessante, uma história, na verdade. A Má falou assim, acertou tudo. Bela, gratidão pela sua análise super assertiva, trouxe muitos insights. Má, fico feliz. Espero que contribua mesmo. É claro que é pouco, né? Bem rapidinho, mas o objetivo é trazer algumas direções para vocês.
Pra gente fechar, eu quero trazer uma analogia, tá? Pra vocês. Imagine que você é pai ou mãe. Provavelmente tem alguns pais e mães aqui. Se o seu filho de 6 anos de idade, ele começa a insistir pra você dar um carro pra ele, um Porsche, você vai dar ou você vai negar? Eu tenho certeza que você vai negar. Até porque você é um adulto, tem responsabilidade, ele não tá preparado pra isso. Ele não tem cognição o suficiente, ele não tem altura o suficiente, ele não tem intelecto o suficiente pra dirigir um carro, muito menos um carro que corre a 300 km por hora. Entenda que você também é filho, tá? Você também é filho do Criador. E o seu Criador, que você pode chamar como você quiser, aqui não tem, a astrologia não tem preceitos religiosos, tá? Não tem crenças, então você pode acreditar no que você quiser, mas existe uma força criadora. Eu, por exemplo, acredito em Deus. Então eu sou filha de Deus. Ele me fez de uma certa forma. Só que ele só vai me entregar aquilo que eu peço quando eu desenvolvi o suficiente para ele olhar e falar, não, realmente, ela dá conta. Eu posso entregar que ela vai conseguir. O que você acha que acontece quando você fica querendo, pedindo mais resultados profissionais, mais vendas, mais seguidores, mais clientes, mais reconhecimento, mais autoridade e você ainda não tá pronta porque você não se desenvolveu? O pedido ele só chega pra gente quando a gente se prepara. Então entenda que à medida que o seu corpo vai amadurecendo e você vai ganhando altura, no meu caso nem tanto, né? Eu continuei com 1,54 m, mas você vai ganhando peso, altura, intelecto, o seu ser ele também precisa se desenvolver. Caso contrário, você não vai conseguir lidar com tudo de mais elevado que você busca na sua vida. Se você não se desenvolve espiritualmente e intelectualmente como pessoa, você não suporta o sucesso, você não suporta o reconhecimento, a autoridade, o dinheiro. Você entende isso? Então, quando a gente olha para a nossa vida simplesmente tentando resolver uma área, a gente, na verdade, está dando um tiro no nosso pé. Porque a gente está pedindo, mas a gente não desenvolveu a base. Então, a base de você conseguir crescer profissionalmente, encontrar reconhecimento, é você primeiro se desenvolver para que você sustente isso. Senão Deus, que é o seu pai, ele não vai te dar. Porque ele sabe que você não está pronto. Se ele olha para você e passam 5, 10, 15, 20 anos e você ainda peca e falha exatamente no mesmo ponto, ele sabe que é a sua natureza porque foi ele que te deu. Mas não existe um desenvolvimento e amadurecimento ali, ele sabe que você não vai aguentar. Tá? Então eu preciso que você pense assim e pare de olhar para as áreas e setores da sua vida como coisas separadas, perdidas. Ah, vou olhar para minha vida profissional, então preciso focar só no profissional. Não, você é um ser completo. Você precisa olhar para a sua vida como um todo para que ela seja uma vida realmente completa e não feitas em parte, tá? Muito obrigada. Hoje seguimos o cronograma certinho. Foi 1 hora de live. Semana que vem estaremos juntos de novo para mais uma live com temas de autoconhecimento e desenvolvimento por meio do mapa e análise ao vivo, tá? Eu sempre abro essa opção para vocês para eu conseguir dar um direcionamento. Quinta-feira, 7 horas da noite. Enquanto isso, eu deixei uma caixinha no Story aberta, podem mandar as dúvidas de vocês lá que eu vou ajudando. E no link da minha bio tem o link para o mapa da personalidade, para que você entenda como esse método, como um todo, pode te ajudar a ir do 0 ao 100% de desenvolvimento. Um beijo, gente. Boa noite.